Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do Jornal Opinião. Hoje, prazer enorme, imenso estar aqui com um músico, compositor, instrumentista e grande figura, um cara muito bacana, nosso amigo Seribá Soares. Seribá, que prazer estar com você aqui, prazer enorme você estar com a gente aqui hoje, bater esse papo. Prazer Tudo meu, bem? obrigado pelo convite, né? A gente conversar um pouquinho sobre a história, nossa história, né? Nós somos contemporâneos ali do começo de carreira e Com tudo mais, certeza, tá? Um com prazer, né? certeza. Cruzando nos estúdios ali, batendo um Sim, papo, né? é. E Somos amigos de é um tempinho, né? vários artistas Comuns, em né? comuns, né? Frequentamos vários estúdios juntos, shows, palcos, teatros, Isso. bares, né? Por que não dizer? E é Muita isso, coisa né? boa, né? Muita coisa Muita boa. coisa boa. A grande maioria das histórias que nós temos para contar são boas. Com Isso certeza. já é Com gratificante, né? certeza. Meu querido, eu soube de uma coisa que eu não sabia. E eu fiquei interessado. Eu soube que você começou como músico, como percussionista. Você Sim, tocava numa banda de choro, depois banda de samba também, por ali. Como é que foi essa história do percussão? Entrou na tua vida como? Foi no bairro que você nasceu? Foi por um amigo, influência? O que é que foi? é verdade, né? É verdade. Eu comecei tocando instrumentos de percussão em grupos de show. Na verdade, eu sou ali do bairro do Monte Castelo, Monte né? Castelo, Aquela região ali do Monte Castelo, Parquelândia, Parque muito Araçá, musical, né? tem muito músico. Muito músico. Na nossa época tinha muito músico. Eu poderia citar aqui Muitos vários barzinhos também, né? conhecidos e tal, né? E a gente era adolescente e a gente chamava assim, vamos fazer uma batucada, né? A gente chamava de batucada. Na Batucada. verdade, a gente não sabia nem se a gente ia ser músico profissional. É tanto que daquela época, ali da minha turma, poucos viraram músicos profissionais. Outros, claro, depois vai para outra área e tal. Então foi assim, tocando o pandeirinho, tocando ali um surdo, acompanhando os músicos que tocavam harmonia, né? Sim, sim. Chorinho e tudo mais, os sambas e tal. Eu já gostava de cantar. Aí só depois foi que eu fui passar para o violão, né? E eu brinco dizendo, quando eu descobri que o cara do violão ganhava mais do que o cara do pandeiro, aí eu fui para o violão. Para esse negócio de tocar violão é melhor, tá na frente, né? Tá mais exposto, ganha mais, né? Mas é a vida que vai levando, né? Nós temos grandes percussionistas no Brasil. Hoje mesmo estava vendo uma entrevista com o Ayrton Moreira, Moreira, que foi considerado o maior referência, né? percussionista do mundo. Isso. Tocou com Miles Davis, com todo mundo, no mundo todo, né? Acho que ele Maria mora nos Estados Unidos, da né? Flória Porim, né? Tá É, morando aqui, tá no morando Brasil, aqui. tá morando no Rio de Janeiro, né? E foi percussionista a vida toda, né? Na Vasconcelos, né? Na Marcos Vasconcelos, Suzano, Marcos Souza, tem vários, né? Mingo, Mingo Araújo, tem muita tanta gente boa, muito né? boa. É grande Robertinho Silva, bateristas, aí nós temos vários, né? É verdade. Os caras são muito bons, né? Aqui também temos o Otto, né? Tem o Marcão Até Melo. aqui no Ceará nós temos grandes Temos, percussionistas, né? Quando eu cheguei, quando eu voltei de São Paulo, quem tocou muito comigo foi o Newton Fiore, do Fiore. tocou muito comigo. Daí depois veio o Otto Júnior, que é um pouco mais novo, Marcão, né? Marcão Melo. Marcos Melo, tinha o Evilásio, Evilásio, também muito eu legal, lembro. né? Muita gente boa. E sempre vem uma nova geração, não tem jeito, Tem que né? vir. Hoje, você vê os meus discos mais recentes, o meu diretor musical dos meus discos, de toda a parte percussiva, é o Otto Júnior, né? Muito bom. Tem muita capacidade. Muito. Seribá, você começou a tocar com 17 anos, né? Geralmente tocar com 17 anos, de certa forma, para quem toca violão, parece meio tardio, né? E foi rápido assim, porque eu estou perguntando isso. Porque 3 anos depois você estava em São Paulo já. Como é que foi essa história? Assim, porque Você teve professor de violão? Teve um e- cara que ensinou ali? o que acontece? Quando você é de família de músico, tudo se torna. O caminho tá ali na sua frente, né? Sim. Por exemplo, os filhos do Dorival Caymmi, os três são artistas, né? Que Músicos, né? Porque nasceram dentro da música. Na minha casa não tinha isso. Tinha muita música, a gente ouvia, a minha mãe ouvia muita música, meus avós e tal, né? Mas não tinha um músico profissional para mostrar o caminho. Foi acontecendo. É que geralmente não acontece. Geralmente tem, né? Um tio, um primo, um pai, uma mãe, né? Então foi acontecendo, é porque no meu caso tinha que ser.
E aí também tem um detalhe, por que eu fui começar, porque realmente 17 anos para você começar a se envolver com música Sim, já é um é. pouco tarde. Mas é porque eu tinha que ajudar minha mãe. Eu sou arrimo de família, entendeu? Ah, Né? tá. Então, com 13 anos eu já tive que começar a trabalhar para ajudar minha mãe em casa, com dinheiro mesmo. Entendi. Então, eu não tinha. É tanto que eu fui estudar música mesmo, estudar música, porque depois que eu cheguei em São Paulo, que eu percebi que os caras todos sabiam ler e escrever música, Uhum. que é partitura. Sim. Eu tocava numa banda lá e o único que não sabia era eu. Tinha que Eu estudar. só pegava tudo de ouvido. Uhum. Porque na nossa época, quando a gente começou, Uhum. a gente botava o disco para tocar, o LP, e pegava a agulhinha da coisa, ia pegando de acorde em acorde. Né? É um grande exercício, inclusive. Né? Esse era um grande exercício que tinha, né? Uhum. Então, e eu tinha, aí, então, eu tinha que trabalhar e tudo mais. Por isso também considero, embora com 13, 14 anos de idade, eu já tinha uma ligação ali, né? Já gostava de batucar uma coisinha, outra ali e tudo mais e tal. Mas eu me tornei profissional mesmo, para lhe dizer a verdade, a minha primeira carteira da Ordem dos Músicos é de 1984. Tempo, viu? 40 anos 40 anos. atrás. Pois é, 40 anos de música, 40 anos como profissional da música, uma carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, né, assim? Sim. 30 anos vivendo da música, né, assim? Quase 35 30 anos vivendo exclusivamente da Isso. música. Inclusive, né, Levi, nós temos a imagem dos 40 anos da música, né? Aqui com a gente, né? Você fez 40 anos de música, né? Isso foi Isso é um show eu comemorei o ano passado, né, no final de 2024, exatamente essa data por conta da minha carteira da Ordem dos Músicos, né? Então foi um show muito bem divulgado, foi um espetáculo muito bonito. E tem também também um cartaz do show, né? Também, que você vê domingo, né? Nesse show ainda tive a sorte, na mesma noite, ter o show com o Armandinho, né? O grande Armandinho Macedo, Sim, né? sim. Dos maiores músicos do mundo, Fantástico. que foi muito bacana comigo, muito gentil, muito legal. Foi muito bom esse show aí. Massa. Temos outra foto também, né, Levi? Outra foto também do show, né? Isso aí já com os músicos, Já já no em palco, palco, né? aí, Já no palco. já no palco, né? No anfiteatro da Beira-Mar, Com a né? banda no anfiteatro da Beira-Mar aqui em Fortaleza. Um espaço tão bacana, eu acho até um pouco não bem utilizado aquele espaço, né? Você está de frente para o mar ali, né? Ele é até, infelizmente, meio abandonado, Não na é? verdade. É um espaço Né? todo domingo está muita gente Podia transitando ser, ali, né? podia ser bem Podia mais ser bem cuidado. utilizado ali, um show. Eu caminho ali na Beira-Mar, né? Diariamente. Ele tá com aspecto feio, sabe? Ali é um anfiteatro, pô. Na Beira-Mar de Fortaleza. Aquela visão maravilhosa. Sabe? De domingo, podia ter shows, né? Um baldezinho de tinta caía bem, né? Todo mundo transitando, turistas e Claro, tudo mais. Ver um claro. show, né? Ali. Ponto turístico. É uma coisa que era para ser sempre, né? Sim. Sempre, sim. consistente, dinâmico, né? Aquela coisa. Mas, Siribá, 40 anos como profissional da música. Se arrepende? Faria a mesma coisa? Como é que seria isso? Cara, feliz? eu não me arrependo, né? Como eu lhe disse, eu tive que no começo trabalhar para ajudar minha mãe. Então, aquela coisa toda, eu fui office boy, fui auxiliar de escritório no começo. Eu trabalhei numa grande empresa quando era mais novo, né? Mas eu não posso reclamar de nada, sabe? Todas as entrevistas que eu dou, que me perguntam sobre esse assunto, eu digo assim, eu me considero um músico bem-sucedido, porque eu tenho tudo que eu preciso. Né? Seria legal estar na televisão, seria legal estar na novela, estar num show. Pô, lógico, claro que seria bom ter um tema seu numa novela, né? Claro. Isso aí Todo artista quer ser ouvido, muito bacana. Quer ser visto. Só que esse cara não pode ir à praia, esse cara não pode ir no shopping, Tem muitas limitações. esse cara não pode tomar uma cerveja ali porque não tem praticamente vida, né? Então, não sei, cara. Eu sei que a pergunta é se você se arrepende. Não me arrependo de nada. E eu digo isso porque eu perguntei, porque às vezes a gente encontra alguns músicos, amigos, não, né? Às vezes o cara está meio depressivo, não consegui, eu tentei, agora também não posso voltar mais, não posso fazer outra atividade, né? Assim, Infelizmente. isso causa até uma situação meio
não é legal, não é bacana, não é feliz. Ninguém quer ouvir isso, na verdade. Né? Eu fico muito Mas eu fico triste. feliz por você estar feliz, sentindo feliz, livre, super animado, super. Enfim. Eu estou você em produz plena muito, atividade. Você toca muito, você está sempre na atividade. Plena atividade, né? Isso é uma maravilha. Ainda tem ainda muito chão, se Deus quiser. E você citou nesse assunto de você ver alguns colegas. Eu fico muito triste quando eu vejo, né? Tem amigos nossos que porque foram... não gravou, porque não chegou onde queria, né? Pensou, exatamente. Né? Aí vem alcoolismo, vem droga, né? Vem tristeza, vem depressão, essas coisas. Siribá, aí você foi para São Paulo, né? Com 20 anos, né? 19 para 20 anos. Jovem, foi estudar lá no clã, lá, no Zimbo Trio. Foi. Aí pergunta você começou a estudar música, partitura, tal, aquele negócio todo. E começou também a viver da noite em São Paulo. Você tocou 10 anos da noite em São Paulo, é isso mesmo? É isso, mais ou menos isso. Então você passou a viver da música em São Paulo. Qual é a sua percepção da realidade paulistana, só por curiosidade, da realidade de Fortaleza em relação à música? A percepção, a audição, a plateia, o querer, sei lá, tem alguma diferença ou que é um grande cidade de referência? Eu trabalhei praticamente 10 anos na noite em São Paulo, né? Depois que eu fui para a noite, porque eu comecei a compor também em São Paulo, né? Com alguns parceiros. Começamos essas parcerias, participei de vários festivais, participei de muito festival todo o interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Rio. Tem até hoje muitos festivais de música lá, né? Coisa que aqui tem pouco. Então a gente ganhava, perdia, tirava segundo, terceiro, quarto, perdia, não ganhava nada e tal. Mas é uma vida muito legal também, dentro daquela faixa de idade que você tem. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo viajando na batalha, você conhece muita gente e tudo tal. Quando começou a aparecer bar para eu tocar, porque assim, eu ia para um bar, encontrava com um amigo, eu disse, rapaz, eu vou tocar em tal lugar, aparece lá. Aí eu ia. Quando eu chegava lá, o cara me chamava, toca uma musiquinha aqui. Da velha canja. Né? A velha canja. Quando eu acabava de tocar, depois o dono do bar dizia, rapaz, tu não quer tocar? Rapaz, tu não quer tocar aqui não? Você não quer ficar aqui? Eu não era músico da noite. Eu era músico de tocar em festivais, fazia aqueles pequenos shows, né, e tal, em São Paulo. Basicamente começou assim, né? Aí começou a entrar uma grana, né, pô? Opa! E eu ainda trabalhava numa empresa, né, que era bem no começo ali, né, 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Hã? Empresa de quê? Uma empresa de seguros. Segura? Eu trabalhava na área de marketing de uma empresa de seguros, que foi um negócio também maravilhoso para mim. Aprendi muito os meus amigos assim, cara, tu é muito organizado, né? Tu é muito disciplinado, tanto que, ó, você marcou um horário hoje aqui, eu cheguei no horário. Eu sou assim. Mas a organização é fundamental para o sucesso. Né? E aí eu digo muito, cara, você sendo organizado na minha profissão já é difícil. Imagina você ser desorganizado. Aí por isso que acontece esse outro lado aí que você falou, da tristeza, da frustração. Leva a uma série de problemas. Né? Leva a um sério problema. Mas você falou o negócio do público da noite. São Paulo são mais lugares fechados, né? Bares fechados, aquele negócio. Aqui é tudo muito aberto, né? Você está tocando e a turma toda conversando e chamando o garçom bem alto. Toca a música aí, rapaz, você não, bota outra aí. Aquela descontração. Às vezes você está até tocando aqui e na televisão está passando o jogo de futebol. Né? Entendo. Entendeu? Então é o seguinte, você está na onda, veste a camisa e faz o teu trabalho. Isso. Eu chego pontualmente nos bares onde eu toco. Nunca cheguei embriagado para tocar em canto nenhum. Nunca cheguei com barba por fazer, sem tomar banho. Você se tornou um músico profissional, então, um artista profissional. A música, para mim, é a minha profissão. E eu ganhei essa profissão de Deus, porque eu não sou de família de músicos, entendeu? Pois é. Por tudo isso também, talvez você seja tão convidado, né? São os cantores, artistas que eu vejo que é mais cogitado para casamentos, festas, restaurantes e tal. Isso é muito bom. Uma vez eu vi uma entrevista do Emílio Santiago, que também foi cantor da noite, lá no Rio. Sim. E o Emílio, uma vez ele disse, à noite você só tem que ter cuidado com uma coisa. Se você vacilar, você não sai dela. Você fica. Por exemplo, no meu caso, como eu tenho muito trabalho,
né? Eu trabalho normalmente de terça a domingo, ou pelo menos de quarta a domingo, há mais de 30 anos, né? Então aquele negócio, você vai sair por quê? Tá dando certo, eu trabalho na noite 3 horas por noite, né? Você virou profissional. A sua E qualidade artística, hoje eu já tenho pontualidade. o meu valor, né? Já tenho o meu nome, já posso, entre aspas, cobrar o que eu quero, né? Legal, legal. Então, é isso. Bacana. Siribá, você, em São Paulo você disse que começou a compor. E aí eu fiquei curioso. Qual foi a primeira canção que você compôs? Se foi aqui ou foi em São Paulo? E essa canção participou de festival ou não? Festivais ou não? Sim. E se você lembra, se você quer tocar um pouquinho pra gente aí? Eu tenho um grande parceiro, né? O meu maior parceiro, que é o Teleu. Teleu? Lá de São Paulo, né? Que foi uma pessoa que me abraçou muito, né? Eu brinco com ele, somos amigos até hoje. Assim, eu tomei muito café, merendei muito lá na casa do Teleu, da mãe dele, né? Eu chegava, jantava, entendeu? Porque quando você chega do Nordeste, né? Você precisa de amigos, né? Com certeza. Com certeza. Uma das que a gente fez logo no começo foi o Todos Iguais, uma música bem interessante, né? Não, Fizemos, ganhamos muito festival com essa música. Vamos lá. Ganhamos alguns. Quando eu digo ganhamos, não quer dizer que você foi sempre o primeiro. Sim, sim. Mas você sai da sua cidade, sai da sua casa, faz uma viagem, vai tocar no interior. Se você ganhar alguma coisa, já está valendo. O ruim é voltar sem nada, né? Sou homem, não sei de onde vim, pra onde vou, tô vivendo aqui com você. Falo da língua que falam, danço da dança que dançam corro também. Vida do planeta Terra, que não é mais o que era. Disputa, ilusão, mal e o não entre os homens. E com seu papel vai vivendo nessa Babel, esperando uma coisa que alguém não sei quem prometeu. Uma palhinha, né? Aí ela vai, tem uma letra e tudo mais. A música já tem uns anos aí, né? Essa música foi uma das primeiras. Essa bacana, música é ali de 80, mais ou menos. É uma melodia bem bacana, bem moderna. Né? É tipo um baiãozinho, né? Bem moderna. Muito bacana. E essa música participou de vários festivais. Foi uma das primeiras. Legal. Parceria minha. O Teleu é o meu principal parceiro, né? Eu tenho outros parceiros, mas o Teleu é o carro-chefe. E desses vários festivais que você participou, por acaso alguma você venceu o primeiro lugar, o terceiro lugar? Sim, é o Canto Cantarei, que é uma música... E se você gravou em algum CD que você foi depois? O Todos Iguais está no meu segundo disco. Esse aqui, Esse né? aqui, né? Tá Esse aqui é o segundo disco, né? Canto Cantarei. Todos Iguais, aqui. Tá? Segundo disco do Siribá, Canto Cantarei. Isso. Legal. Esse aqui é o... Na verdade, esse aqui é de 94, né? Que é o Acordando o Luar, né? E esse aqui... Esse foi meu primeiro disco. Primeiro disco, né? Foi 94. Esse aqui que eu falei pra ti, Siribá, que eu tava no estúdio lá do Marcílio Mendonça. Eu gravei em 93, logo você gravou em 94, parece que o Edmar também gravou em 94, até começou, por aí, né? Começaram as gravações. As gravações, Mas esse festival de São Paulo que a gente estava falando, teve um que foi o primeiro lugar, que você disse? O primeiro lugar foi o Canto Cantarei, que tá nesse, que dá o nome a esse disco. Que dá o nome ao segundo disco. Canto versos, canto prosas, canto tudo que me pedem, tanto a vida como a morte, canto a sorte que nos medem. Canto a paz, a solidão, canto a canção de outros tempos, canto mentiras, verdades, canto o mundo em pensamento, canto forte, canto fraco, canto do jeito que der, a bonança, o fracasso, o cansaço, a mulher, canto o campo e a cidade, as palmeiras, sabiás. Canto sempre com a garra de cigarra estourar. Canto toda a beleza do mundo, toda a tristeza em segundos. Canto para aliviar. Quanto tempo durar essa sina, independente rotina, não vou parar de cantar.
Pelo que eu estou vendo aqui, Siriba, Cantarei. muitas parcerias com o Teleu. E o Teleu, no processo de composição, ele é mais letrista, ele é músico, você faz a música? O Ele Teleu faz é a letra? tudo. Ele faz música e O letra? Teleu é tudo. Canta, é violeiro Ele é paulistano mesmo? É de São Paulo? violeiro de viola de 10 cordas. Tem né? muitos artistas bacanas. Um artista bons. completo. Ele é completo. Né? Na verdade, eu nem sabia que eu podia ser compositor. Né? Mas como a gente começou a conviver muito, e eu comecei a acompanhar o Teleu, que ele já fazia os festivais. Tá. Que ele tinha uma dupla. Tem até hoje tem a dupla dele mais de 40 anos. Teleu e Sanvita, uma dupla que participou de vários programas na televisão. Você que ainda mais. existe? Ainda existe. Hoje ele está mais ligado com o samba, ele é o sete cordas, toca sete cordas na escola de samba Vai, lá em São Paulo. Mas um músico completo. Então eu peguei a carona do Teleu e aí nós começamos a compor, né? Até hoje nós compomos, até nos meus discos atuais. Esse aqui é o mais recente, por exemplo, tem música nossa também, né? Uma parceria de 40 anos. A gente sabe que quando a gente faz algumas canções, a gente compõe uma canção ou tal, algumas canções, às vezes você sabe que não vai entrar no CD, você sabe Sim. que aquela é só mais ali e tal. Mas tem umas que essa aqui precisa ser gravada, ela precisa estar no CD, ela precisa estar registrada, né? Sempre. E outra, nós perdemos muitas músicas, porque na época não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje você tem uma ideia, por exemplo, hoje às vezes eu estou dirigindo no meu carro, eu tenho uma ideia, pega aqui o celular e faz a melodia. Já entra alguma coisa. Aí chega em casa e depois você vai trabalhar. Na época você perdia, porque você tinha que decorar aquela melodia, você tinha que ficar decorando aquela melodia, e nem sempre você pode, né? Agora tem músicas que realmente... Fiquei curioso, qual era uma música que você fez que parecia perdida, ou parecia inviável, que você fez? Às vezes tem uma frase, assim, isso não vai dar em nada, e acaba sendo uma música bacana, desenvolve, tem alguma coisa assim? Às vezes tem isso, né? Não, eu ganhei letras, eu sou mais melodista, né? Certo. Embora tenha coisa que é só minha, letra e música, mas eu sou mais melodista, eu recebo letras para musicar, ou faço música e passo para algum amigo que escreva melhor do que eu, né? E uma que seja letra e música sua que você gosta muito de cantar, que você gosta? Tem, eu adoro. Ela tá essa aí não está... Pronto. Essa música, que chama Todo Amor, não está em nenhum disco meu. Mas você gosta? Eu gosto muito, e tem alguns amigos meus que dizem, não, pô, tem que gravar isso aí e tal, não sei o quê. É tipo uma bossazinha, né? Letra e música. Talvez eu seja assim, sozinho, porque o amor em mim, quando virá, não sei se depois de mim nos teus braços encontrar o que eu não te dei. Vou pro refrão. Se meu pensamento resistir à tua ausência até o fim, um novo amor, talvez. Mas se o coração ficar assim, meio perdido, sem juízo, que vai ser de mim? Os amigos têm razão, precisa ser gravada, registrada. Né? Vamos gravar em breve, né? Se ele vai desse primeiro de 94, geralmente o primeiro CD, o primeiro disco dele é muito importante para o artista, né? Parece que é o primeiro passo assim, para a ideia de tocar na rádio, de ir para o sucesso, viajar, aquela coisa toda, né? Tem alguma canção dessa que foi tocada na rádio,
Tem uma canção dessa que você acha bacana. Deixa eu ver o que é que tem aqui, que eu nem ainda lembro hoje mais. você toca, né? Que toca. até hoje eu toco. Uhum. Você toca, que tocou. É o Terra, por exemplo, Terra. que é a música que abre. A gente chamou na época que a gente chamava, era a música de trabalho, né? Isso, pronto. A gente chamava de música de trabalho, né? Bem jovenzinho aqui, né? E essa letra de música sua? Que é a parceria de Não, Terra? com parceria com o Teleu também. Teleu também? Teleu, Legal. de Seu Dias. Legal. Essa música é uma música coletiva. É? Teleu, Siribá, de Seu Dia. No começo eu não tinha carreira solo, né? Eu trabalhei em pelo menos uns 3 ou 4 grupos de música, banda de músicas, né? Aqui Até em Fortaleza? depois, não, em São Paulo. São Paulo. Até depois, a primeira foi em Fortaleza, né? Chamava Lua Nova, mas era uma banda de baile. A gente fazia baile. Certo. Foi bem no comecinho mesmo. Com 17 anos eu já estava fazendo baile aqui em Certo. Fortaleza. Certo. E depois, quando eu fui para São Paulo, os primeiros grupos já era coisa autoral, tudo autoral, né? A gente era, né, Era um grupo que tocava música autoral. autoral. Lógico que a gente tocava O nome desses- alguma coisa de Sai Guarabira, que a gente gostava. aquela Colocava ali época, umas duas, né? três, né? Colocava sempre alguma coisa ali, né? E depois que eu parti para a carreira solo, já com algum tempo já. O nome desses grupos, algum você lembra de São Paulo? Tem um grupo que eu tenho o maior carinho, que era o Bocantando. Bocantando? Bocantando. Por que era Bocantando? Porque nós éramos em 5, eram 5 instrumentistas e os 5 eram cantores também. Então era um grupo vocal. Lá, Boca Livre, né? Pronto. Então era bem na época, Grande. bem na época que o Boca Livre fez aquele fantástico, sucesso todo, né? Tudo. Me lembro que eu fui assistir um show maravilhoso do Boca Livre na Praça da República, em São Paulo, ao ar livre, um coreto que tinha na Praça da República. E o Boca Livre, assim, no começo da carreira, era que nem a gente. Parecia um monte de hippie tocando violão, entendeu? Todo mundo cabeludo, com aquelas... Especialmente os dois que as vozes ficavam mais impactadas, que era o Cláudio Nucci e o Zé Renato. Zé né? Renato, exatamente. O Márcio Maestro atrás, o David Tiger também. Né? Então, e nós tínhamos nós queríamos ser os caras, né? Tipo Novos Baianos, né? Por aí, né? Então era só música, porque a gente, quando você começa a compor, você com certeza passou por isso também, você encontra um grande parceiro, como foi o meu caso, a gente vivia junto, então a gente fazia 3 músicas por dia. Parece um casamento. Porque na época a gente não, na verdade, a gente não tinha não era casado, a gente não tinha filhos. Estava livre, né? Para trabalhar, para produzir. Então a responsabilidade era pouca, vamos dizer assim, no sentido de que você não tinha aquele compromisso com família, de sustentar a família ainda, né? Interessante, você tocou num assunto que eu agora fiquei pensando. Porque o Boca Livre fez muito sucesso, eu fiquei encantado. Tenho todos os discos do Boca Livre. E você tem uma referência de vozes assim. Engraçado, aqui em Fortaleza eu não lembro de um grupo que tivesse tinha o Quinteto Agreste, né? Não, o Quinteto sim. Quinteto Agreste... tinha. Mas assim, com aquele timbre, aquela coisa, era bonito. É muito bonito. Mas enfim, como é que é a música, Silvano? O Terra? Terra. O Terra ganhou o festival também. Ganhou? Cantando na minha terra, vou contando o que há de bom. Como ponto de magia que se espalha e vai unir o ar. Como canta e encanta a luz do teu olhar. Vou cantando na minha terra, vou contando o que há de bom. Como ponto de magia que se espalha e vai unir o ar. Como canta e encanta a luz do teu olhar. Por aí vai. Bacana, O Terra foi uma música que participou de bastante festival também. Foi Siribá, uma das primeiras também. Foi? Você também participou, você participa muito de abertura de shows, faz show com amigos e tal. Sim. Temos umas fotos bacanas aqui, né, Levi, pra gente mostrar. Tem você e Fausto Unido, se eu não me engano, você e Moraes Moreira. Aí eu, Fausto e o Moraes. Moraes Moreira. Onde foi esse show? Exatamente. Foi em Fortaleza? Como é que foi isso? Foi em Fortaleza, isso aí. Foi em Fortaleza. Na verdade, era um show do Fausto. Eu fazia a abertura do show do Fausto. E o Moraes estava com um show aqui em Fortaleza e foi lá nos assistir. Legal, bacana. Você tem muito convívio com muitos artistas, claro, aí você está com o Sim, Oswaldinho, aí né? Oswaldinho do Acordeon, no meu primeiro disco, nesse primeiro Esse aqui, disco, nesse aí tem 2 faixas. Cantando o Luar, né? Primeiro disco, né? Acordando o Luar. Acordando, Tem desculpa, 2 Luar. músicas
Tem parcerias minhas também com o Vadinho Barreto, que é um compositor lá de Vitória da Conquista, da Bahia, Legal. que muita gente gravou músicas do Vadinho, muitos artistas famosos, vamos dizer assim, né? E o Oswaldinho gravou comigo 2 músicas nesse disco. Aí você, Aí foi o Zé Rodrigues, né? o Zé Rodrigues. Também em Fortaleza, aqui em né? BNB, Fortaleza, né? aqui em Fortaleza tem um negócio que eu acho bacana. São esses projetos que você traz um artista nacional e um artista da terra faz a abertura, né? E no final esses artistas cantam juntos, né? Então eu sou muito convidado para participar desses Interessante, shows. Silva, você falar nesse assunto e dizer que gosta dessa ideia do BNB, né? Esse projeto. Mas você sabe que essa ideia, ela é bem um pouco anterior, né? Foi em não. 69, naquele programa Porque Hoje é Sábado, né? Sim. Foi chamado Gente Como a Gente Gosta, show do Mercantil, especialmente o Porque Hoje é Sábado e Gente que a Gente Gosta. Eles traziam ali, o Gonzaga Vasconcelos, traziam vários artistas famosos, Calbi Peixoto, tal, aquele negócio todo, Cedia Campos. E os artistas aqui, dos anos 60 e 70, faziam essa abertura, né? O Belchior fez a abertura. Não, isso não é uma coisa nova. E não. o Belchior, a Cidinha Campos gostou tanto da voz, das composições do Belchior, que disse, olha, quando você for para São Paulo, me procure, que eu vou. Foi ela que deu todo o passo lá para o Belchior. Eu tenho como o Fagner, como o próprio Ednardo, enfim, a galera toda, aquela Roger, Roger, a Tete, né? E tudo. Interessante, né? Fausto Nilo. Fausto Nilo. Tá E turma. continua com o BNB. O BNB foi um trabalho fantástico, Não, né? não só o BNB, né? O Ulisses Gaspar tem um projeto muito bacana também, Sim, né? claro. Que é um projeto Duetos, que eu já participei 2 vezes, né? Então eu tive uma oportunidade de ir no Duetos, por exemplo, fazer o show com Leila Pinheiro Fantástico. e depois com o Ed Mota, também foram 2 shows maravilhosos e acabo me tornando amigo desse pessoal. Esse contato, né? Assim a gente tem contato, eu mando músicas, entendeu? Bacana. Quando eles vêm aqui eu vou até o hotel para a gente conversar e tal. Legal. É isso. Então, É muito bacana. Pois é, o BNB tem que manter isso, o Ulisses Gaspar também, essas ideias do dueto, muito Sim, bacana. São sim. fundamentais, inclusive, né? E aí você, no show, né? Outra foto aí, essa foi agora aí com o Nonato Luiz, né? um dos nossos mestres, né? Grande Um violonista. dos nossos mestres, grande Nonato, né? Nonato Luiz é um amor de pessoa, Amor, né? Cara, Grande uma músico. figura. O Nonato Luiz Sabe me que eu acho recebeu legal a forma do Nato tocar? Porque pra mim ele toca simples e profundo, sabe? Né? Aí, aparentemente está tocando assim uma coisa bem simples desde ali, mas é um negócio complexo, né? Eu conto essa história para ele quando a gente se encontra. Qual é a história? Que o Nonato me recebeu no Teatro Municipal de São Paulo, pô. Teatro lotado, Nonato Luiz, voz e violão. É mole, né? Lotado, teatro Vou ter que encarar essa. lindo de São Uma maravilha Paulo, arquitetônica, né? E ele me recebeu no camarim assim como se eu fosse o Roberto Carlos, entendeu, cara? Como se eu fosse o maior artista do mundo. Isso aí não tem preço. É generoso. Porque, na verdade, o craque ali é ele. Né? Generoso. Gente muito boa. Ele participou do meu disco, do primeiro disco. Foi, né? A gente faz uma bossa muito nova acessível, juntos, né? sabe? O Nonato é muito Ele gosta muito da acessível. música. Ainda lembra. Às vezes me encontro com ele e diz, cadê a nossa bossa? Nós temos grandes músicos, né, Tem cara? aqui em muitos Fortaleza, músicos muitos bons de referência. bons, Tem mais também, ô Levi? Mas aí tem. Isso aí Esse é um disco. Eu gravei 2 discos, é um grupo de samba que eu criei. Pois aqui isso em me Fortaleza. interessa. Por que esse amor pelo samba? Foi desde o início, Foi lá do desse bairro? começo, né? Do começo do bairro lá, né? Do começo. Você tocava É o percussão, resultado né? da batucada. Da né? batucada. Então, quando eu gravei o primeiro disco de samba, que é esse aqui, o Samba do Grande Amor, eu montei um show que se chamava Siribá Soares, o Samba do Grande Amor. Né? Você quer o samba, né, Levi? O samba disco, né? O Samba do Grande Amor, né? Então Siribá Soares. eu gravei 2 discos, né? Só de samba. Inclusive tem um texto na contracapa desse disco que eu explico por que eu fiz um disco de samba. Porque, na verdade, eu não sou um sambista. Pronto, é isso Eu que sou um perguntar compositor que você viu que eu toquei 3 músicas que nenhum é samba, né? É isso que eu ia falar para ti agora. Mas eu tinha essa dívida. Qual a Parece que era uma coisa que Qual eu a tinha. explicação? A explicação é essa dívida que eu tinha com a coisa da minha infância, daquela batucada que eu fazia com os meus amigos na calçada, entendeu? Engraçado que você falou, isso aí eu tava ouvindo aqui, a batucada. A gente chamava de batucada mesmo, né? Batucada. Eu lembro que a gente tinha uma batucada. Hoje que seria uma roda de na samba, Lauro né? Maia, saía para tocar lá no Periquito da Madame, no começo de tudo. A gente chamava de batucada.
Vamos levar a batucada, né? Que é a roda de samba de hoje, né? Interessante. Mas um disco aqui, ô Siribá, você tem músicas, A Felicidade de Siribá com Tio Neto, Silas e tal, e você tem umas canções que você tem no Cartola, né? Eu Feitiço da Vila regravei Noel, uma do Cartola, do Noel Rosa, né? uma Feitiço do da Noel Vila, minha do Cartola, né? e uma Isso. do Chico. A Embarcação, o Chico Buarque. É. Eu acho essa canção belíssima. É, Belíssima. É, Eu acho uma das muito coisas mais bonitas, lindas é. dos dois, né? dele Franz Heim. Pode tocar pra gente? Não vou lembrar. Ei, Ué? Sirivá. E a melodia, né? Sim, foi que nem um temporal, foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim, como se fosse o peito, vendo todo numa embarcação, os 4 elementos num momento de paixão. Aí ele vai para o maior, né? Eu não vou lembrar, cara, é linda. Ela tem variações, né? Melódicas, né? Linda, bem música- elaborada. Francis Haim e Maestro. Chico, né? Acha pouco, né? Só isso, né? E minha do Cartola? Minha, Lembra da minha? tem um arranjo do Tarcísio Sardinha, nosso querido rapaz. Sardinha. Querido Tarcísio, né? Nosso amigo Tarcísio. Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse seria rainha, que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como diriam as cartomantes. É lindo demais, né? Cartola eu sou louco por Cartola, né? Eu toco muito Cartola na noite. Nada consigo fazer quando a saudade aperta, foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Cartola. Coisa belíssima. Tem dia que eu saio de casa para tocar, num lugar que eu nunca toquei, vou estrear em determinado lugar, né? Aí estou me arrumando ali, porque a minha mulher olha para mim, hoje tu vai tocar num lugar que você nunca tocou, né? Eu digo, Você vai tocar o quê? Eu digo, não sei. Porque a gente tem aquela reação, Sim, dependendo do ambiente que você está, do público, ambiente, né? E tem dia que eu estou assim, bicho, o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu mando um Cartola, cara, pronto, acabou. Começa a clarear as ideias. Aí eu mando um Cartola, já era. Começa a clarear as coisas. Sirivá, agora achei essa felicidade sua e do Etinho Neto. Como é essa canção, a felicidade? Você é um cara feliz, né? Esse é um samba, A felicidade a gente faz, quero fazer comigo, contigo, com todo mundo. Quero ir mais fundo que os meus olhos rasos d'água. Não quero ver mágoa, choro nem tristeza, a felicidade. A letra vai, né? E o Etinho, que é meu parceiro nessa música, tem todos os meus discos tem música com o Etinho, que é meu irmão, né? O Etinho é meu irmão. É teu irmão? O Etinho tem uma ligação pequena comigo. Ele é meu irmão, de pai e mãe, meu parceiro de música, que é um dos meus letristas, né? Em todos os meus discos tem música dele. É padrinho da minha filha e é meu amigo. Quer mais o quê, né? É uma relação... Quer mais o quê? Sirivá, eu noto que você é um cara muito bem quisto, você é muito querido pelos amigos da música, sabe? Muito querido. Percebo isso, é visível isso. Pelo menos respeitado eu sou. Não. Inclusive, o seu aniversário, você faz uma coisa que eu sempre fico assim, pô, quando eu não posso ir, geralmente não posso, dou aula à noite, esse negócio todo, mas eu sempre parabenizo, para você bafar uma coisa maravilhosa, né? Você faz o seu aniversário uma grande festa para os músicos, e não só isso. Você sempre ajuda algumas pessoas. É uma festa solidária. Solidária, né? Uma doação, né? É uma festa solidária. Quem pode doar o que for, né? Enfim.
alimentos, Esse fraldas, tal. ano, E sempre é muita gente, muito esse ano é a público, muito 14ª edição que eu faço todos os esse artistas aniversário, cantam, é né? uma maravilha. A imprensa me dá um apoio nisso, inclusive quando chegar perto eu vou lhe procurar também, aqui você, a turma toda. É em dezembro, né? E eu ajudo algumas, é o mínimo que eu posso fazer de retribuição do que eu consegui, né? Mas na verdade eu estava conversando até ontem sobre isso com outro grande amigo meu, Daniel Domingues, grande músico, pianista maravilhoso. Sim. É um sentimento que você tem que você não sabe de onde vem. Tem, sabe? Não faço isso com nenhuma obrigação. Sim. Mas eu todo ano, por exemplo, o Lá Três Irmãs, que é uma casa que eu gosto muito de ajudar. Cara, eles têm duas casas de velhos, idosos, que são abandonados na rua pela família, cara. Ah, meu Deus. Aí os caras botam dentro de casa. Aí eles têm que ter comida, fralda geriátrica o dia todo. Tem que ter o suporte. Eu né? faço no final do ano, agora eu fiz. Gêneros. Os últimos anos eu tenho feito. O meu presente eu boto no meu convite. O meu presente são fraldas geriátricas. Alguma coisa a mais que você queira levar, em termos de higiene pessoal e tudo mais, tal, não sei o quê. Os caras usam 200 fraldas por dia, cara. Entendeu? Sim. Aí eu chamo todos os meus amigos, músicos, já fui. cantores, monto lá cara, é tanta gente, tanto artista, a turma brinca muito. Gente, muito público. Tem mais músico do que gente Mas é uma nessas grande festas. festa, tá de parabéns. Aí o pessoal Porque, ajuda mesmo. meu Siriba, eu sempre, na televisão, às vezes eu vejo aqueles anúncios, né, para ajudar o Médicos Sem Fronteiras, que me impacta muito, sabe? Porque aqueles médicos jovens ou não, naquelas regiões muito paupérrimas, como África, sei lá, algumas regiões ali, as pessoas com AIDS, com doença, os caras se dedicar àquilo, né? Eu acho que a gente não pode perder esse lado humano, né? De nós, né? Porque senão a coisa fica sem lógica. Eu, pessoalmente, né? Então, quando você faz, eu acho muito, muito bonito, muito bacana, sabe? Porque É uma festa emocionante, cara. é só reter, não intercambiar, como diz os espanhóis, não dividir, né? Só reter, ter coisas, né? Fica estranho, né? E eu acho que o músico tem um pouco dessa alma a música traz isso, né? Esse sentimento, né? E eu acho ainda que eu faço muito é pouco, sabe? Porque a festa é no final do ano, mas durante o ano eu estou sempre divulgando. A gente eu tenho uma amiga que participa também, que faz uma rifa, fazendo rifa e fazendo uma coisa para atraindo mais coisas. Para atrair mais coisas. Legal. Siriba, e você tocou esse aqui, o Samba do Grande Amor, né? Esse é o primeiro, né? Não, o primeiro disco é esse. Não, mas esse é o segundo. Esse aqui virou o volume 2. Esse é o volume 2 é esse. O volume 2 aqui. Então, viu, Levi? Esse aqui é o Samba do Grande Amor, esse aqui é o primeiro, volume 1 né? E volume 2. Esse aqui é o primeiro, né? Assim, tá? E esse aqui é o volume 2, tá? Um disco de samba, né? Esse é como eu disse, eu não sou um sambista, que também sou, acho que, quer dizer, Chico Buarque é sambista, Caetano Veloso é sambista, Paulinho Gilberto Gil é sambista, né? Djavan é sambista, né? A gente faz samba também, né? E tem aqueles brasileiros, né? E tem aqueles artistas que tocam exclusivamente samba. E quando eu fiz o primeiro, eu digo, pronto, cumpri meu dever que eu tinha, minha promessa. Fiz um disco de samba na minha carreira. Depois você vai ler o texto que eu escrevo. Aí eu digo, não preciso, vou fazer outro disco agora de canções, normal, da minha carreira normal. Só vinha samba. As compositores, tudo que eu fazia era samba. Eu digo, então eu tenho que fazer outro. Então esse aí é filho desse. Esse aqui. É uma continuidade, né? É uma continuidade. E dizem que alguns artistas que, eu não sei se foi o Caetano, que tem músicas que você faz, que você sabe que vai ter ela vai gerir uma outra música, tem uma relação com aquela música, sabe? Sequenciada. Sabe? Isso aí E é interessante o que ele falou, sabe? Muito interessante. Depois ele deu um exemplo, e às vezes acontece isso mesmo. Trabalho também, né? No caso, tanto que eu peguei praticamente o mesmo time. Por exemplo, tem músicas minha com o Etinho aí, com o Teleu, a turma, os músicos são praticamente os mesmos. Mexendo no time pra quê? Tá ganhando? Mexendo no time pra quê? Nesse disco tem a participação especial do Marcos Lessa, um cantor maravilhoso que nós temos aqui no Ceará, né?
e do Zé Cabaleiro também, que se tornou meu amigo na época que eu morava em São Paulo, também gravou comigo. Foi de lá já? O Zeca também tocou na noite pra caramba, né? Tocou no mesmo bar que eu toquei. César também, no mesmo né? bar que eu toquei. Chico César, né? Chegou a tocar no mesmo bar que eu toquei. Foi mesmo. Ele frequentava a minha casa lá em São Paulo, porque eu dividi o apartamento com um percussionista maranhense, e o Zeca é maranhense. Sim. Então ele ia muito por causa desses percussionistas, né? O Manuel Pacífico. E a gente morava junto, então acabou que a gente se encontrou várias vezes. E todas as vezes que ele vem a Fortaleza, a gente se encontra também. Que legal, coisa boa. Siriba, quer cantar isso com o Zé Cabaleiro? Pode ser, essa música é muito legal. Também é minha, Teleu e Duetinho. O que é que você está falando do Zé Cabaleiro? Mulher, é samba, né, claro. Samba. Mulher, tô saindo, vou pro botequim. Aproveita e faz uma prece assim, pedindo pra Deus e pro anjo da guarda, pela madrugada cuidar bem de mim. Mulher, tô saindo, vou pro botequim. Aproveita e faz uma prece assim, pedindo pra Deus e pra Nossa Senhora, madrugada fora cuidar bem de mim. Chegou sexta-feira, meu terno engomado, sangue pulsando na veia, passo perfume calado, calço sapato sem meia, tiro onda no espelho, ajeito meu Panamá, deixo o bigode pretinho que é pra contrastar com meu terno de linho. Mulher, tô saindo, vou pro botequim. Aproveita e faz uma prece assim, pedindo pra Deus e pro anjo da guarda, pela madrugada cuidar bem de mim. Mulher, tô saindo, vou pro botequim. Aproveita e faz uma prece assim, pedindo pra Deus e pra Nossa Senhora, madrugada fora cuidar bem de mim. Bacana. Aí quando eu mandei pro Zeca, né? O Zeca gosta desse tipo de... ele adora isso, né? Gosta de interpretar, né? E a interpretação dele é maravilhosa. Ele faz um samba com Zeca Pagodinho, né? Isso. Que é aquela... samba do Abrocho. Do Abrocho. Assim. Samba do que ele canta, é uma maravilha, né? Ele, e ele gosta de levar da voz. Tanto que né? quando eu mandei, eu gravei aqui em Fortaleza e mandei para ele gravou em São Paulo, né? Quando eu falei com ele, eu digo, Zeca, fiz uma música aqui, pensei em você. Ele manda aí. Quando eu mandei, ele ouviu e imediatamente disse, vou gravar contigo. Aí mandamos para São Paulo. Eu não dei dica nenhuma para ele. Se você vê a interpretação dele, ele joga, sabe? Sim, é um swing, um jogo na voz, né? Aí eu respondi, pô, tu é malandro pra caramba. Assimila, né? Fala algumas coisas durante a gravação, brinca comigo, entendeu? Muito legal. É uma experiência também já de gravação. Ele é um grande artista, né? Grande artista. E essa do Marcos Lessa? Marcos Lessa eu não vou conseguir fazer pelo seguinte, porque Marcos Lessa é uma música instrumental que eu fiz. Instrumental? Só que o Paulinho Pedra Azul botou letra. Ah, foi? Paulinho Pedra Azul botou letra. Então é uma música muito com metais, um arranjo do Tito Freitas, maravilhoso. Grande pianista. Para tocar assim a do Marcos Lessa eu não vou saber não, porque ela é uma música tipo como se fosse uma orquestra, sabe? E tem alguma dessas canções, quando você fez show, a galera gosta mais, toca, repete, faz a... tem uma essa do que chama Sapato Sem Meia, Sapato né? Sem o nome Meia, dessa música aqui, a participação. É a primeira canção. É a participação do Zé Cabaleiro. Tem Desde Menino, Jurei. Mas vou fazer o Samba da Hora. Vida, né? Samba da Hora. Samba da Hora? Samba da Hora. Samba da Hora, que é minha com o... Você deve conhecer com certeza, deve não. Marcos Dias, que é um grande letrista nosso aqui do Ceará, né? Mulher... Não, tô com a outra na cabeça, Ela disse que vinha pro samba, eu fiquei tão feliz. Quem disser que o amor não tem pressa, não sabe o que diz. Ela disse, eu pensei ter ouvido meu corpo sentir, pra depois inventar um momento que nunca existiu. Ela disse que a dor da saudade era um samba canção e que as horas de felicidade eram a consagração. Ela disse tão pouco, esse pouco foi tanto pra mim. Na paixão todo mal vira bem, o amor é assim.
Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim, mas não disse que a letra do samba falava do fim. Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim, só não disse que a letra do samba falava do fim. Falava do fim. Eita, parabéns. Ele mandou essa letra pra mim, Marcos Dias. Meia hora depois eu Como é que não faz? Eu Como é que mandei não a faz, né? música. Eu disse, A letra tá. essa música já estava bem aqui. Já cara. tá. Foi só pegar. Tem uns que é assim, né? Você já tá lá. Tem né? umas que é assim. Tem que ser Tem daquela outras maneira. que demoram anos, pode demorar anos É para você verdade. fazer. Verdade. Siriba, e esse DVD? Esse DVD, Esse DVD, foi produzido quando? esse é de 2006. 2006. O ano que vem faz 20 anos desse 20 DVD. anos DVD, né? É, E é um com projeto. uma banda maravilhosa aí. Você vê aí a Sardinha, banda. tô vendo aqui, Adelson Viana, Haroldo Araújo, Denilson Lopes, Otto Júnior, Márcio Rezende, Terão Rômulo, o João de Cabó, fazendo a coisa, Manassés, Ricardo Guilherme, Mimi Rocha, Humberto Pinho, Carlinho Uma Patriolino. constelação aí. Mas, Gravado lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, no teatro, né? Com essa banda maravilhosa. é maravilhosa, né? E, modéstia à parte, é um registro fantástico da minha carreira. É verdade. Com tantos músicos, grandes músicos. Artistas parece, né? maravilhosos, né? Maravilhosos, né? Fantástico, fantástico. É desse show aí ou não, né? Esse show, Esse show aí, exatamente. né? Ali, ó, ali você vê, nessa foto você vê ali sentadinho ali, que é do diretor, foi o diretor musical, Tarcísio Sardinha. Aparece só uma parte na foto da banda. Otto Júnior na percussão ali atrás, Haroldo Araújo, Denilson Lopes e Adelson Viana no acordeon ali. Mas tem outra turma que está pro lado de cá, turma de metais, né? Levei Turma da cozinha, naipe né? de metais, né? E Siriba, interessante, né? Você pegou praticamente os maestros, né? Só tem maestros, Sim, né? Os grandes músicos. Né? Não, esse Não pode dar errado, eu DVD tenho- não pode dar errado. eu tenho, assim, uma sorte muito grande, mas também aliada a todo esse compromisso que eu tenho, né? Então, assim, eu sou muito respeitado eu só toco com um menino besta, né? Vamos dizer assim, né? Só a turma mesmo da pesada, né? Já que é para fazer, tem que fazer bem feito. valendo. Você pode pegar todo o meu material dos meus discos. Eu tava vendo a tudo coisa qualidade, boa, qualidade. né? Tudo coisa de O papel, a qualidade. impressão, tudo, né? Por exemplo, são 5 discos. Tem um que não está aqui, porque agora já está nas plataformas. Aliás, está tudo lá nas plataformas. Viu? Sim. Quem quiser, está de graça lá. Certo. E o DVD, Spotify, tudo, Deezer e tal. tudo. Certo. E é pouco para 40 anos de carreira. Mas é porque você sabe que música independente é complicado, né? Eu vi que todos os seus discos são produzidos independentemente, né? Produzidos. Autoral e independente. Eu né? nunca Então, tive um empresário. não é fácil, não, eu né? nunca tive um empresário. Sei o que é isso, né? não é fácil. Sou eu que faço tudo, né? A gente produz, Na verdade, canta, faz arranjo. Vai, agora tal. eu tenho 2 shows agora no mês de junho, fora de Fortaleza, e eu que tenho que fazer tudo. Eu que tenho que contratar músico, eu tenho que marcar ensaio, eu tenho que fazer repertório. É tudo comigo mesmo. Você produz, faz tudo. Não é uma coisa fácil, não. Você tem que gostar da arte, tem que ter amor pela arte. Senão não funciona. Tem uma parte de, na verdade, de produção também. Aqui, né, tem produção pré-show, show Sim, e pós-shows ensaio, também, né? É complicado. Siriba, falando em produção, tudo mais, tem alguma produção, algum projeto agora para alguma coisa próxima, agora esse ano? Ontem mesmo eu recebi um composições? telefonema de um parceiro meu também, você conhece com certeza, Joaquim Ernesto. Joaquim Ernesto, grande Joaquim. Que é também um compositor à flor da pele, né? Compõe fácil, né? Ele estava ontem. Gosta de samba também, por sinal? Gosta de samba, por sinal. Que estava ontem lá em Pedra Branca, que eles moram em Pedra Branca, né? Sim. Aqui no interior do Ceará. E ele estava com outro parceiro meu também, o Silvio Barreira. Silvio Que Barreira. é arquiteto, mas é compositor também e tudo. E querem fazer um trabalho novo, né, comigo. Tipo, Siriba Soares canta Silvio Barreira e Joaquim Ernesto, uma coisa Pô, assim. que bacana. Né? Perguntou se eu aceitava, né?
Aí, Depende dos agrados, né? aí, exatamente. Pô, o maior prazer do mundo, né? Ser lembrado. E duas figuras, né? É. Aí tem Escambau. agora 2 shows importantes agora no mês de junho, que depois eu vou divulgar. Vou participar do festival que tem em Viçosa, do Ceará, que é aquele festival Mel, Chorinho e Cachaça, né? Certo. E assim, infelizmente, não dá mais para a gente fazer discos completos, né? Não é? Né? Não tem mais, não tem mais aquele contato que Você eu tinha tirar no bar. tirar o encarte. Esse né? disco aqui tem 5 tiragens de 1000 cópias. São 5.000 cópias, né? Parece pouco, Sim. mas não é aqui Não. para nossa Pra nossa realidade aqui de muita Fortaleza, né? produção. Por quê? Porque eu vendia ali na noite, tocando, né? Tocando eu lá tocava e o disco ficava ali. Produtor, Aí o cara vinha, cantor, botava 20 vendedor conto e lá e tal levava ali. o disco. E levava 20 conto. É um trabalho. Né? Tem que gostar. Então tinha noite que eu vendia 50 discos, 60 discos, né? Parabéns. Legal. Era isso. Agora não, a gente tá gravando música por música. Grava uma música, joga nas lá, né? O plataformas. EP, né? aquela coisa toda, né? Você- Mas Mas é o sonho não acaba nunca, na Nunca. E verdade. você está feliz, está visível, está ótimo. Obrigado. Querido, me diz uma coisa, você tem uma música que você gosta de cantar, se você pega o violão em casa, gosta de tocar, ou na noite, o que eu vou tocar hoje? Toco essa, que me faz bem. Rapaz, Tem isso, né? tem, Tem várias, tem né? muito, né? Mas eu gosto muito de Paulinho Pedra Azul, por exemplo. É? Veja bem, o amor é uma coisa veloz, está fugindo de dentro de nós e habitando as estrelas. Toda luz que faz parte da vida, tem o calor de uma amiga e faz a gente feliz. A vida é um espaço de ternura, não precisa de amargura para nascer um novo amor. E o tempo vai correndo para o nada. De que vale esses rancores? Precisamos de amor. Meu querido, obrigado. Obrigado. Eu O que tempo passa agradeço. rápido. Eu que agradeço. Bom, meu querido, Já? agradeço você estar aqui com a gente, esse bate-papo formal, bacana, certo? Muito bom mesmo. Eu que agradeço, desejo muito sucesso para vocês. Muita paz, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado.